Meu nome é Eulina Antônia Macedo. Nasci na Fazenda Caldeirão, município de Mar Vermelho, em 11 de abril de 1947. O meu nome foi escolhido pelo meu tio Firmino Macedo Rocha, que ele era... O meu avô trabalhava na fazenda do Coronel Lourencinho de Mar Vermelho, de Lajedo Novo, e a mulher dele se chamava Eulina. Aí quando eu nasci, aí o tio Firmino disse, bota o nome de Eulina, que é o nome da mulher do coronel. Aí veio o meu nome. Coronel Lourencinho, é pai do Paulo Jacinto, que é a cidade do Paulo Jacinto. Tem esse livro que ele escreveu, que tem essas histórias todas. Quando eu nasci, me criei, só ouvi a história dele, mas quando ele foi para São Paulo, quando eu era criança, quando nós mudamos de lá para aqui, para Sapucaia, aí ele já estava em São Paulo. Aí viveu o tempo todo lá, depois foi que veio para aqui. Depois de 30 anos é que ele veio, a minha avó já morava na Avenida Rio Branco, eu já era casada, aí conheci ele. Mas a primeira vez que eu vi ele foi em São Paulo, que ele fez o livro da família Petronila e Aristido Macedo e os filhos. Era 14 todos. Era 3 mulheres e os filhos. Aí ele escreveu até, essa história está até a história do meu pai, dos irmãos dele, está tudo no livro. Meu pai se chamava Manuel Messias de Macedo, mas era conhecido como Nezinho. Minha mãe, Maria Antônia Macedo. O meu pai era fazendeiro, criava gado, plantava de tudo. Tanto lá na Fazenda Caldeirão, até que eu vim de lá com 1 ano de idade. Aí ele comprou em 48, nós íamos morar aqui no Lazão, e ele plantava do milho, de feijão, de tudo. Aí a minha mãe só era dona de casa. Mas quando nós viemos para cá, eram 5 filhos. Mas depois nasceu mais, aí são 9 ao todo. Ele saiu porque o meu avô comprou a fazenda Sapucaia, aqui em Arapiraca, que é ali perto do Pau d'Arco. Aí era grande a fazenda, e eles sempre trabalharam junto. Meu pai e meu avô, todos os dois eram vaqueiros. Eles eram vaqueiros do Coronel Lourencinho lá, em Lajedo Novo, que eles nasceram lá. Aí houve essa oportunidade dele comprar essa fazenda aqui. Aí comprou a fazenda, aí com 1 ano que meu avô estava aqui, na fazenda Sapucaia, aí chamou meu pai, ele vendeu a fazenda de lá e comprou essa daqui, aí botou o nome de Fazenda Sítio Alazão, que é onde eu me criei. Aristido Macedo Rocha e Petronila Maria da Conceição. Os avós, os pais do meu pai. Da minha mãe eu conheço, tem ali no Resiste, mas eu conheço ele como Mané Nego, que era de Tanque d'Arca. Minha mãe era de Tanque d'Arca quando casou com meu pai. E Mãe Santa a gente se chamava. Mas tem o registro do meu pai, tem o documento dessa fazenda aí, da Fazenda Sapucaia, que meu avô dividiu e vendeu. Era muita terra, aí ele vendeu 400 tarefas para meu pai. Lá tinha açude, tinha casa de farinha, tinha sítio de mangueira, sítio de cajueiro, tinha a pirucaba, passava no terreno, a gente tomava muito banho na pirucaba. Tinha muitos moradores, meu pai pegava um morador aqui na estação, que vinha de fora, para levar para trabalhar para ele. Aí ele fazia aquelas casas, tinha mata fechada, eles tiravam a madeira, faziam aquelas casas de taipa. E o que eu conheci mesmo, tinha umas 8 casas só na fazenda, no sítio Alazão. E na Sapucaia tinha, parece que eram umas 6 casas, de 4 a 6, que os irmãos do meu pai todos estavam morando na Sapucaia. Aí só ele que comprou esse terreno. O pai da minha mãe, eu não tenho muita lembrança, mas eles moravam em Tanque d'Arca e era dono de padaria naqueles tempos. A gente sabia da história quando ela casou, né? Aí eles moravam em Tanque d'Arca e o meu pai morava na fazenda Caldeirão, que ele comprou, e na Ladeira Grande. Se conheceram porque é pertinho, o Tanque d'Arca para Mar Vermelho é bem pertinho. Aí o meu pai era vaqueiro, o meu avô
Ele era vaqueiro, mas vendia aqueles emburro vendia mercadoria para aquelas pessoas de lá de Mar Vermelho. Aquelas pessoas que não davam para ir para a cidade, eles compravam. Minha avó também negociava muito com isso, quando eles moravam lá. É porque eu esqueço o nome, aqueles que botavam aqueles burros com... Era quase mascate. A malcré, pronto. E era fazendeiro, tinha fazenda com gado, muito leite, fazia até queijo, tudo lá na fazenda. Depois eles resolveram vender tudo lá e vir para cá, para Arapiraca. Depois que nós viemos para aqui, para Arapiraca, para Sapucaia, foi que nasceu o meu irmão, José, que tinha eu, Marlene, a primeira Marlene, a segunda Mausete, a terceira Marluce, a quarta Zefinha, Josefa chamava Zefinha, e eu sou a quinta. Aí quando eu vim de lá, meu pai trouxe a mudança em carro de boi, essas coisas que não existiam outras coisas, né? Aí nós viemos, ficamos aqui. Aí quando foi no outro ano, nasceu Zé Messias, nasceu Oswaldo, que esse também já se for, que Zé Messias morreu quando era com 3 anos. E depois nasceu José, outro José Macedo, nasceu Lenira Maria. Aí a outra Maria também morreu, aí nós ficamos em 9 irmãos. Era todos lá na fazenda, era muita gente lá, muito morador, muitas plantações, o povo carregava água para ali, para perto do açude que a gente tinha. Quando secava aí os outros cantos, o povo vinha pegar água. Era muito movimentado, só que hoje acabou tudo. Mas nós também se dedicávamos muito a tomar banho na Pirocaba, que a gente ia de manhãzinha, era bom. Subir nos pés de cajueiro, goiabeira, casa de farinha que a gente trabalhava. Assim, a gente não precisava trabalhar, mas tinha a nossa casa de farinha, raspava mandioca e tinha os puxadores de mandioca para fazer farinha. Eu conheci todo esse povo, aquele povo do Pau d'Arco. Eles trabalhavam tudo para... Eles tinham os terrenos dele lá, mas vinha trabalhar para meu pai, plantando e colhendo. E tinha um senhor que era puxador daquelas rodas de casa de farinha. Era um cego, São Antônio Cego, e seu Zé Quelé, que é até pai de um padre. Eu esqueci o nome do padre, que é daqui, um moreninho, que é do Pau d'Arco. Aí eles vinham, atravessavam, vinha da Sapucaia, que eles moravam para lá de lá, e vinha para cá para trabalhar, puxando ali, e os outros, as mulheres, cevando a mandioca, que era para fazer a massa, de fazer farinha, beiju, tapioca. Era bem pertinho da minha casa. Tinha uma igreja que foi em 1945, fundaram aquela igreja do Pau d'Arco. A gente ia para a missa lá, mas não era só mais final de ano. Quando tinha aquele sermão dos Frei Fernando, esses Frei Damião, ficava muito cheio o Pau d'Arco. Aí tinha festa de Ano Novo lá também, a gente ia, as professoras, que meu pai arrumava professora para ensinar a gente no terreno da gente, na nossa casa. Tinha uma sala lá que ensinava os moradores, as filhas dos moradores e as filhas dele. Mas meu pai, quando morreu, aí as coisas mudaram muito. Minha casa era uma casa grande, de tijolo, muito boa, tinha como um muro de labirinto, muito bonito também. Era bonito lá tudo. E tinha os moradores. E tinha aquele povo do Pau d'Arco que vinha para trabalhar, para receber o diário. Eles não eram moradores do meu pai. Era uma mesinha, era uma sala grande na minha casa, aí a professora ficava lá ensinando. A nós, como eu disse, as filhas e os moradores. Quem estava trabalhando vinha de tarde. Quem não pudesse, era uma turma de manhã, outra turma de tarde. Tinha uma mesinha com uma pedra de corisco.
né? E tinha palmatória. Ali, se não desse a lição, tem uma história. Depois eu conto essa história. Aí, ali quem não desse a lição direitinho, levava bolo nas mãos. O bolo era a palmatória. Aí, para ir no banheiro, tinha que pegar, que não tinha banheiro naquele tempo, era lá no meio do mato, né? Aí pegava a pedrinha, era a licença, para sair, quando fosse lá no banheiro, que voltasse, botava a pedrinha lá de novo. A professora era nossa, a primeira era Jorge Alexandre, depois foi Maria Bezerra, depois o meu avô botou lá na Sapucaia a pastora, que era do Pau d'Arco, e a Ném, que era do Pau d'Arco também. Aí elas vinham ensinar a gente. Agora, a primeira professora do Pau d'Arco foi a mãe do Zé de Melo, do doutor Zé de Melo. Ela era a primeira professora do Pau d'Arco. Tinha a igreja e tinha a casa da professora vizinha, que todo o povo da região ia estudar lá. Mas assim mesmo, quando eu fiz o 3º ano, aí vinha essa pastora que já estava na Sapucaia, nós íamos lá para Sapucaia, aí ela botava para eu ensinar as crianças a tomar lição, né? Essa senhora é bisavó dos meus filhos. Ela era a primeira professora do Mar Vermelho. E os meus pais, os colegas dele, os meus tios todos, estudavam com essa professora, que era da Ladeira Grande. Ela tinha essa palmatória, e a mesinha e tudo. Aí tinha os colegas do meu pai que estudavam ali, aí tinha o ABC, né? A cartilha de ABC, que dizia Beabá, Beebé, Beibi, Beobó, Beobu. Tem muita história da carta ABC. Aí Seacá, Seequé, Seiqui, Seocó, Seucu, né? Aí botavam eles para estudar. Aí teve o seu Sebastião Arcanjo. Ele estudava e tinha que dar a lição. Aí quando era, todos davam a lição completa. Aí ele, para não falar essa última palavra, aí chegava na última palavra brecar. Passou a semana. Quando passou a semana, disse, eu vou ser, Sebastião, ou dar a lição, eu vou mandar o Zé fulano de tal, que ele é forte, para lhe dar a cada mão 6 bolos. Você escolhe, ou dá a lição completa. Aí ele ficou em pé na frente da professora e dizia Beabá, Beebé, Beibi. Aí a professora, vai, Sebastião, dá a lição. Né, professora? Aí, dá a lição, senão vai, chama o menino aí para dar as palmatórias. Aí ele diz, Beabá, Beebé, Beibi, Beobó, Beobu. Aí, na cara da professora, sua bunda. Ah, que história é essa, Sebastião? Então, professor, não é melhor dizer sua bunda do que dizer o seu cu? Aí foi essa história, que ela era bisavó das minhas filhas, porque eu casei com o filho desse, o seu Mané Chico. Aí, depois que eu fui para São Paulo, é que eu aprendi mais, que eu morei 12 anos lá. Aí o meu marido fez aquele artigo 99, ele pedia aqueles fascículos. E eu não tinha muita coisa para fazer, eu estudava aqueles fascículos, quase que fiz, completei o 1º grau. Por conta disso aí, dele estudar pelos fascículos, e eu pegava os fascículos, até trouxe para aqui depois que ele morreu também, enfim. Era um curso que tinha, que ele trabalhava na COSIPA, na Companhia Siderúrgica Paulista, ele trabalhava. E queria melhorar mais. Ele só tinha o 4º ano primário, né? Aí teve informação que tinha aqueles cursos que ele comprava nas bancas de jornal. Toda semana ele comprava o fascículo da semana, o artigo 99. Aí ele estudava. Ele fez o técnico do Instituto Universal Brasileiro. Ele, quando nós morávamos lá, que nós moramos 12 anos lá, ele estudou. Ele era técnico de televisão. Não, era só candeeiro, aquela lanterna, aquelas, eu esqueci o nome, um negocinho que tinha, que botava uma luzinha dentro. Lampião, tem um lampião. E a água, a gente tirava água de açude. Energia não tinha.
A gente conservava. O meu pai, como ele era fazendeiro, ele vinha para aqui e comprava carne fresca, me dizia ele. Bastante carne, mas a minha mãe salgava, ele também salgava, fazia carne de sol. O que desse para comer a carne de um dia para outro, comia. Agora o resto fazia tudo carne de sol e preparava lá uma tendazinha lá para secar a carne. Aí eles compravam muito, era charque, bacalhau, peixe, camarão, para passar o resto do tempo, né? Toda semana eles vinham para aqui, comprar aqui na feira da Arapiraca. Que nós viemos para aqui em 48 e meu pai morreu em 55. Aí eu tenho lembranças dele mais raras, mas tem a história dele. Eu tenho uma lembrança que ele tinha casa de farinha. Aí eu mais as minhas colegas pulando ali, tinha um forno de secar farinha e ele tinha ido buscar umas pedras para botar no forno aqui no Rio Poção. Botou aquelas pedras tudo direitinho, os pedreiros faziam. Aí nós brincando, fazia aqueles tijolos para fazer o forno. Nós brincando no forno, aí pulei em cima do forno e quebrei a pedra que não era de pedra, era de tijolo, né? Aí ele disse que ia me dar uma pisa. Aí, mas pediram lá, ele não bateu, né? Aí, essas lembranças também, quando tinha as procissões, o sermão do Pau d'Arco, a minha mãe ia e ele ficava com a gente. Aí ele ficava cuidando da gente. Aí eu me lembro do dia que ele morreu também, eu me lembro mais ou menos, só isso. A morte dele foi meio triste, porque ele tinha um problema, acho que de coluna, que ele teve problema de estômago também. Aí ele vinha para aqui, para Arapiraca. Todo o que ele ia fazer era aqui em Arapiraca, ali na rua Esperidião Rodrigues, que tinha os compadres dele, tinha o povo que vendia corda, arame, tudo era ali. Aí ele vinha, todo o serviço ele vinha fazer aqui. Aí ele veio para aqui, ele já estava com esse problema, aí veio fazer uma consulta com um farmacêutico. Aí quando chegou, à noite, no outro dia, ele tinha 14 trabalhadores trabalhando na roça. Aí chamou meu tio para ir tomar conta daqueles trabalhadores naquele dia, porque ele não sabia se podia tomar conta. Ele juntava as mulheres lá do Pau d'Arco para botar fumo no varal, para destalar, e tinha eles pegavam aquele cipó para amarrar os varal, aí botavam na água para amolecer, sabe? Aí quando foi de manhã ele tirava leite, ele e a minha mãe tiravam leite todo dia, logo cedinho. Aí ele levantou cedinho, nesse dia minha mãe estava com dor de dente, aí não dormiu no quarto, dormiu num corredor que tinha uma cama. Aí ele levantou, quando levantava, acendia os candeeiros, acendia o fogo, ia ralar milho, ia fazer o café da manhã. Quando os trabalhadores chegavam, que de umas 10 horas, eles davam o café dos trabalhadores, né? Todo mundo trabalhando, aí quando foi umas 10 horas, mais ou menos umas 10 horas, meu pai tinha saído. Aí a minha mãe foi, chamou que o meu tio já tinha vindo, aí foi tirar o leite do gado. Aí quando eles vinham com os caldeirão de leite, aí foi um alvoroço, porque a minha irmã saiu, foi lá para o quintal, que tinha uma cerca de labirinto, lá a gente fazia necessidade atrás da cerca. Quando chegou lá, minha irmã deparou com ele morto. Aí tinha uma cangalha, você sabe o que é cangalha? É negócio de botar nos burros para botar os caçoar. Ele tinha botado a capa daquela cangalha com couro marrom. E ele estava com uma roupa marrom, que ele tinha uns ternos de marrom e tinha umas camisas. Aí a minha irmã mais velha e a colega que saíram lá para o quintal, estava o tempo de fumo, foi mês de outubro, né? Aí estava tudo coberto de fumo verde ali, tudo. Quando elas saíram
naquele canteiro lá, quando chegou lá no final, perto do labirinto, aí a menina disse, eita, comadre Marlene, olha, a cangalha do seu tá jogada ali, pensando que tinha jogado, quando a Marlene deparou, foi em cima dele, ele morto, que ele tinha vindo para tomar as injeções, ia lá no seu João Saturnino, que era o vereador, que aplicava injeção. Aí ele tinha levado as injeções para o seu João Saturnino aplicar nele, pela essa dor do estômago, dor da coluna. Aí chamou meu tio, aí quando foi aquele alvoroço, muito choro, muita coisa, aí já encontramos ele morto. Ele inchou muito nessa hora, a gente não sabe dizer qual foi o tipo da morte dele, que naquele tempo não tinha explicação, né? Mas aí é a lembrança que eu tenho. Passaram a noite toda fazendo o caixão dele, que fazia com a própria madeira de lá do terreno. Fizeram, aí reuniu toda a família, avisaram todo mundo, encheu a casa, né? Aí ele foi enterrado no Pau d'Arco. Ele hoje tem o túmulo dele, foi o segundo túmulo que foi feito no cemitério do Pau d'Arco, foi o dele. Eu fiquei quase a vida inteira sentindo falta da morte dele, aí a gente sabe. Eu me lembro de quando passou a noite, ele lá naquele caixão, esse eu me lembro. Aí de manhã levaram ele para o Pau d'Arco, que era descer lá a estrada, eu me lembro quando ele saiu. Eu sempre senti muita falta dele, que ele era um homem muito dado à família. Ele era um pouco vaidoso, eu acho, sabe? Ele tinha, o povo botava aqueles dentes de ouro. Aí, na noite, aí chamaram pessoas para tirar aqueles dentes de ouro que não podia enterrar com dente de ouro. Aí tiraram, a minha avó guardou muito tempo e a gente tinha muita lembrança dele. Agora, na verdade, nós se criamos com a educação dele ainda, porque ele era muito cuidadoso com a família, mas a minha avó, qualquer coisa que a gente ia fazer que não agradasse, minha filha, não faça isso que seu pai não gostaria. E a gente tinha aquele sentimento. Aí foi difícil, porque ele tinha muito terreno, tinha gado, tinha cavalo e tudo. Aí os meus tios passou um ano dirigindo, que a minha mãe, tudo que dirigia era meu pai. Ela só criava os filhos e dava assistência, né? Aí, de resto, era meu pai. Aí os meus tios ficaram tomando conta, mas não tomaram muito bem feito, não. Para fazer feira, tudo, era um tio Eloy, era o mais velho. Aí, a minha irmã tinha 14 anos nesse tempo, a mais velha, a Marlene. Aí, a Marlene, quando passou um ano, ela passou a tomar conta das coisas, mas desde que já tinha vendido cavalo, venderam gado, venderam terra, nós morávamos ali no Lazão, que era um povoado, mas o terreno era grande, que vinha até a Batinga. Do meio da nossa casa para cima, era tudo mata fechada. Aí minha mãe vendeu 100 tarefas de terra, primeiro lá na Batinga, para poder fazer inventário. Aí minha avó era muito inteligente, Madrinha Petronilha. Aí trouxe aqui para os cartórios, aí fez, nós tudo criança ainda, novo. Aí fizeram o formal de partilha, aí a minha mãe vendeu algum gado, aí foi criando a gente, ela criou a gente assim. Aí a Marlene tomou frente, vendia madeira, botava os trabalhadores para cortar madeira na mata e botava na beira da estrada. Aí ela vinha para a feira, aí vendia para os donos de padaria aqui, o seu Ernesto, que era aqui na Rua São Francisco. Aí só eles que têm um caminhãozinho, aí ia lá, comprava madeira para a padaria. Aí com esse dinheiro, com o dinheiro da roça, que ficou muito, plantava mandioca, feijão, fumo, o meu pai já plantava fumo, ele tirava dinheiro em Penedo para manter, todo negócio era de Penedo para cá, para manter os terrenos de fumo, que ele plantava 20 tarefas de fumo, e muita mandioca, feijão, muitos trabalhadores.
Aí vendia aqui para o seu Zé Fernandes, seu Zé Potásio, que era aqui da São Francisco. Aí com aquele dinheiro a minha mãe mantia os filhos. Depois ficou a casa de farinha, que era nova. Aí aquele morador por perto, aí arrendava a casa de farinha. Cada saco de farinha que era feito lá, aí uma cuia, que não sei, você não sabe o que é, talvez, era um negócio que levava uns 10 quilos de farinha. Aí aquela ali, daquele saco de farinha, tirava aquela que era o pagamento. Aí quando final de semana, minha mãe tinha 4, 5 sacos de farinha. Aí botava no carro de boi, ou na carroça de burro. Aí vinha vender aqui no seu Zé Fernandes, seu Zé Potásio. Aí tinha o dinheiro. E o outro do seu Ernesto, que ia fazer, no dia de domingo, ia lá. A minha mãe pagava os trabalhadores, que ele levava o dinheiro e fazia a feira. Aí vinha mais a minha irmã fazer a feira. Ajudava um pouco e não ajudava muito a minha mãe, mas tinha os trabalhadores dela, que a gente não trabalhava, mas a gente, por o gosto da gente, de ganhar dinheiro. Aí os meus tios plantavam fumo, tanto na Sapucaia, como arrendava as terras da gente, plantava fumo, mandioca e tudo. Aí eu ia trabalhar para eles, botando fumo no varal, instalando fumo, plantando fumo também, só para ganhar o dinheiro. Aí juntava na mão deles. No final do ano eu vinha comprar roupa, calçado, relógio, tudo aqui em Arapiraca. Tudo isso era aqui em Arapiraca. Era lá na Praça Manuel André, tem a igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, né? Ali tudo era feira. No começo da feira, tinha ali onde é hoje a Pague Mendes, parece. Ali perto da esquina ali que vai para a Rua 15. Ali tinha um armazém grande que hospedava as pessoas que vinha de fora, que nós se hospedávamos ali na Rua São Francisco, mas esses que vinha de fora se hospedava lá para fazer a feira, guardar lá para de tarde ir embora. Era a Casa Lopes, que depois não tem o Hotel Lopes. Era desse povo, que eu não sei quem era. Eu sei que era a Casa Lopes, Armazém Lopes. Depois tinha uma loja que era da fábrica da Lopes. Aí lá vendia todos os tecidos. Aí eu me lembro ali onde era aquela loja agora, ali bem na esquina ali da Praça Manuel André. Aí, dia de feira, era cheia ali, daquela praça até a Lúcio Roberto. Da igreja para lá, aqui desse lado, era só banca de ouro. Vendia aqueles homens, seu Maninho, que eu estava dizendo a você, aqueles antigos, que eu não sei o nome dele, eram aquelas bancas com aqueles panos de ouro. Aí a gente ia lá comprar volta, anel, brinco, tudo, com a minha comadre. A minha mãe era difícil vir para a feira. Quem vinha era a comadre. Quem era a comadre? A comadre Luzia. Essas bancadas que eu digo, era de ouro, mas ali vendia no chão. Era de prata, espelho, tinha banca de vender coisa pequena. Agora tinha as lojas, Armazém de Aciso, Casas Oliveira, que era ali na esquina, que ia para o Alto do Cruzeiro. Ali, ainda tem o armazém, a Casa Narciso, né? Ali a gente comprava de tudo, de tecido, porque a gente fazia roupa em casa, né? Aí a gente ia comprar, depois veio as pernambucanas. Tinha, da igreja para cá, tinha a casa do seu... Uma casa que vendia só tecido para homem. O seu Adaberô, que eu ainda conheço as filhas dele. O seu Adaberô era uma lojinha muito bonitinha, com aquelas peças de roupa, só de vender mais tecido para homem. E as Casas Oliveira, as Casas Armazém Narciso, vendia todo tipo, tinha um varejão depois. Aí depois tinha a loja do seu Francisco Pereira. Esse seu Francisco Pereira era compadre do meu avô, lá do Tanque d'Arca, do pai da minha mãe. Aí eles fizeram a moradia deles para cá, que era do povo do Luiz Pereira, que era o dono dessa fazenda aqui, onde começa a minha casa até a ladeira do Claudenor, que era o pai
O pai do Claudenor era seu Luiz Pereira. Ele tinha o Claudenor, o Cláudio e mais outros que eu não conhecia. A mãe dele era Dona Afra Barbosa. E tinha o seu Chico Pereira, esse era o seu Luiz Pereira, o dono daquele prédio. Ia ter um prédio rosa lá. Aquele prédio era do seu Luiz Pereira. E o seu Francisco Pereira era o dono das Casas São Paulo. Aí minha mãe, quando vinha comprar, comprava peças de roupa até para fazer, sabe? Que eles eram compadres da minha mãe. Aí ali tinha, do lado da igreja, tinha a casa de vender louça, alumínio e tudo, ainda tem, que era da Anita. Lá na frente, com frente ao cartório do Pedro Cavalcante, tinha o Palácio das Louças, que a gente comprava tudo que era de louça, tudo isso aí. O Armazém Lopes era ali na esquina e o povo se juntava, ficava tudo ouvindo. Tinha um alto-falante, hoje eu sei que é alto-falante, bem grande, no chão, era assim, redondo. Cantando, tocando ali todas as músicas. Ali cantava a imagem meu, aí de um doidão lá, que morava vizinha, a Dona Guida, aí ia lá dançar. Aí eu me lembro disso aí, o povo ficava tudo de boca aberta olhando, eu me lembro disso aí. Tem ali, na esquina, onde vai para a Rua 15, ali era um cassino. Não tem aquelas lojas ali perto do Banco do Nordeste, onde vira assim, bem a esquina ali, que eu não sei que loja é agora. Ali era um cassino grande, na descida do Alto Cruzeiro, da Manuel André, para descer para o Alto Cruzeiro, onde é o Ceci Cunha ali, era uma ponte, para poder, porque era um riacho que tinha ali, que era do Manuel André, aquele ali, né? Aí passava aquela ponte para poder ir para o Alto Cruzeiro. E ali, a delegacia, eu ainda conhecia a delegacia atrás das Casas Americanas. Uma casinha pequenininha, quando eu fui tirar a minha identidade. Era a delegacia. Aí, depois, hoje em dia, que cresceu tudo, né? O meu pai vinha de lá do Lazão, tinha o carro de boi e tinha os cavalos. E o meu avô também vinha a cavalo, meus tios. Aí aqui na São Francisco, vizinha lotérica São Francisco, ali onde é a lotérica, era a casa de uma senhora que veio também de Mar Vermelho. Uma casinha de taipa, que é a mãe do Noé aqui, da Cató, a avó. Então, como meu pai conhecia ela tinha um terreno lá atrás, aí botava os cavalos, burro, carroça de burro, e ela hospedava a gente. Ela vendia banana, dava café a gente com aquelas bananas bem madurinhas, botava café para a gente tomar banana. E era assim. Tinha o seu Domício Ramos, que era uma casa bonita, que era na esquina, mas a casa da Dona Guida era uma casinha de taipa. Aí dali a gente ia para a feira. Nós se hospedava lá, se trocava lá e ia para a feira. Aí passava ali onde é o Sebrae, ali era um chafariz, onde o povo pegava água. Esse chafariz tinha como um sítio de mangueira, bem grande. Eu me lembro disso aí. Aí nós saíamos dali para a praça da prefeitura. Aí quando passava ali, aí tinha aqueles pés de mangueira, aí nós íamos para a feira. A praça da prefeitura só tinha um quioscozinho e o correio. O correio era pequeno. E lá onde é a Permanente hoje, na esquina da Permanente, tinha um quiosco de vender refrigerante, doce. Eu nem sei se era refrigerante. Eu sei que vendia aquelas coisas lá, cocada, essas coisas. Até o meu cunhado, que é o Antônio Chico, daqui, que ele mora aqui perto, ele veio de Ladeira Grande também e arrendou esse terreno, que ele era casado com minha prima. Depois passou a ser meu cunhado. Aí ele passou um ano ali, morando naquele quiosco, ali na praça da prefeitura. Aí tinha movimento, porque o povo ia para a feira. Mas ali era só uma praça comum. Aí tinha esse negócio, tinha o correio, depois veio as casas Nossa Senhora de Fátima. Era o doutor Geraldo Cajueiro, que era na Avenida Rio Branco, né? Agora que veio, quando eu era criança, era o doutor Geraldo Cajueiro
e o doutor Edler Lins, que é o pai do doutor Fernando Lins, que eles são era muito amigo do meu pai, né? Vou contar uma pequena história minha. Quando eu vim pequenininha, eu vim com 1 ano, e na minha casa tinha um quarto grande, que era uma despensa, e tinha aqueles caixão de guardar feijão. E eu brincando lá, mas as minhas irmãs brincando dentro, ali no feijão, entrou um caroço de feijão aqui no meu nariz. Quando foi com 3 dias, já estava tudo vermelho e eu chorando. Aí meu pai me trouxe no doutor Edler, que era ali, na São Francisco, parece, né? Era o consultório dele, ali perto do mercado público. Aí o doutor Geraldo era ali, na Benedito Rio Branco. Aí ele tirou, com o aparelho, que ele era médico, tirou esse caroço de feijão do meu nariz e já estava nascendo. Aí eu tenho essa história. Tempo de festa a gente vinha. Tanto a gente como todo morador vinha para cá, né? Tinha as hospedarias das conhecidas. Aí a gente vinha para as festas de Natal, de Ano Novo, de festa de Rei e tudo. A de Natal era na Praça Marques. Tinha o pastoril, tinha aqueles brinquedos, aí ficava assim, ó, de gente. A pessoa se arrumava muito bem arrumada, muitos vestidos bonitos, o povo vestia para vir para a festa. Aí assistia os pastoril até umas horas da noite. O Partido Vermelho. Tinha o Partido Azul e o Vermelho. Tinha a Diana, tinha as pastorinhas, tinha tudo. A gente ficava só olhando ali. Era um coreto não, era um palco grande. Elas dançavam, cada moça bonita que dançava ali, aqueles vestidos vermelhos. Um lado era o Partido Azul, outro lado o Partido Vermelho. E no meio tinha as Diana, com as bolsas de flores. Era muito bonito. Era por os votos. Quem tirava mais votos era o Partido Vermelho, por usar aplauso e o dinheiro também. E quando era dia de ano, era no Alto do Cruzeiro, a gente vinha também. Então a gente só vinha de ano em ano. Quando era dia de rei, era nas cacimbas. Aí a gente ia andar naqueles brinquedos, aqueles cavalinhos, estivolinhos, rodinha gigante. Era roda gigante, mas era pequena. É dia 6, que era dia de rei. Dia de Natal, na Praça Marques. Dia de ano, no Alto Cruzeiro e no Pau d'Arco também. Quem queria ir para o Pau d'Arco. Mas nós vinha para cá. Vinha de pé, de lá. Que eu não sei quantos quilômetros. Sei que o povo chamava de légua, né? 2 léguas. A gente saía 5 horas da manhã para a missa. 5 horas da manhã, com a roupa numa bolsa. O sapato, às vezes, na mão, que aqui a gente passava, era só areia. Aquela areia a gente fundava o pé. Quando chegava bem ali na frente, onde tem aqueles armazéns ali na frente, casa de peça. Aí tinha uma casa de uma senhorinha que era comadre do meu pai. A gente vinha, lavava os pés, calçava o sapato e ia para a missa, 7 horas da noite. Era assim, ó, de jeito, tudo bem arrumado na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. Era de 7 até 9 horas, era missa. Tudo fazia, tem as costureiras que fazia, minha avó fazia, minha tia, e outras costureiras que tinha. Era vestido franzidinho, às vezes de sainha assim, com uma sainha que marcava aqui, tudo bonito, era tudo vestido bem feito, sabe? Ou então godê, mas nós só usávamos mais vestido. Depois passou usar aqueles vestidos mais justos, a gente comprava tecido, eu mais a minha irmã, comprava tecido de tropical, era um tecido bom, e tecido bordado. Aí fazia aquelas blusas, era muito bem feito, sabe? A gente vivia lá, mas vivia mais aqui porque a minha avó morava aqui e a gente tinha conhecimento, comprava as coisas nas lojas, tinha as lojas de calçado, que a gente comprava todo calçado bom. Não tem uma história do Luís XV? O salto alto. Quando eu fui para me casar, eu comprei lá. Era uma loja que tinha de calçado ali, perto das Pernambucanas. Aí a gente comprava aqueles calçados, tinha calçado baixo também, tinha todo tipo. Agora, para usar em casa,
a minha mãe comprava muito um chinelo que tinha de couro, ou de dedinho, ou então um chinelo que tinha que a gente calçava em casa. Depois foi que veio as havaianas, essas coisas. Tinha as lepe-lepe, mas tinha outras, umas sandálias grandes que comprava. Tinha tamanco também, o tamanco já era mais luxo. Essa minha irmã, a Josefa, ela depois, com o tempo, ela passou a plantar fumo para ela, que dava muito lucro, fumo. A gente tinha muito dinheiro no final do ano, né? Aí ela vinha para aqui, para as lojas, comprava aqueles tamancos, aqueles vestidos bonitos, estudou também corte e costura, ali na Avenida Rio Branco, tinha a estação ali perto da Avenida Rio Branco. Isso era na festa do dia 2 de fevereiro. As festas eram tudo ali na Praça Manuel André, todos os brinquedos, aí veio a roda gigante, grande. Aí nesse tempo eu já era mocinha, aí a gente vinha para namorava e passava as músicas, né? Aí cantava oferecia as músicas. Boneca cobiçada, da noite de serena. Aí cantava essas aí, ia cantar. Aí depois, isso aí já foi em 75, quando eu vim de São Paulo de novo, que passei 12 anos lá, depois que eu casei, fui pra lá. Aí Sara, onde é que você se esconde? Aí passava aquelas músicas para fulano, para cicrano, e as moças namoravam. Aí era um namoro simples, só de olho. Dizia a roupa que estava, para fulano e tal, não dizia quem foi. Eu não me lembro se pagava. Agora só me lembro que escutava as músicas. Ali perto da igreja tinha a Dona Maria Fragoso, que fazia muito arranjo de noiva e tudo. Ali tinha o foto do seu Arthur, que era do lado da igreja, que a gente tirava foto, tudo. O povo, quando saía das festas, tirava foto para ficar lembrança. Era tudo isso aí. Os lanches daquele tempo, ou era pão com caldo de cana, cocada, que tem as bancas tudo de cocada, de lanche, né? E caldo de cana e pão. Aí o meu pai trazia os moradores, as filhas dos moradores para as festas daqui. A festa do dia 2. Ele juntava todo mundo e trazia, que ele era responsável, né? Aí, quando chegava nas padarias, comprava aqueles pão doce. Aí um dia minha irmã veio, quando chegou lá perto da Batinga, aí botou na bolsa os pão e disse: eita, pai, perdi meu pão doce. Ele era muito cuidadoso com as meninas, né? Esse povo que tem casa de negócio aqui, muita gente era de lá. Aquele dono da lotérica era de lá, conhecido da gente. O povo do senhor Alberto Saturnino, que era vereador, aquele povo, tudo era conhecido da gente. De Sapucaia, a Batinga, a Pau d'Arco, tudo conhece a gente. E a nossa fazenda, como era maior, e tinha um açude grande, o povo, quando secava os açudes do povo, ia todo mundo lavar roupa lá, né? No açude. E levar água para as casas, naquelas encorotas, com os burros, com as carroças de burro, enchia os baldes não, eram umas encorotazinhas, e pote, carregava água de pote para encher as casas. E era tudo conhecido, desde o Pau d'Arco, a Baixa da Onça, a Baixa da Hora, tudo era família da gente. Era muito bonito. Quando eles venderam o terreno da Sapucaia, venderam por um bom dinheiro naquele tempo, e compraram 2 armazéns aqui na São Francisco, na Dom João, aqui com frente à minha casa, não sabe, nós morava lá ainda. Que meu avô vendia feijão, algodão, comprava e vendia, como eu disse daquela outra história. Aí comprou a casa muito boa na rua Avenida Rio Branco, com frente à sogra do seu Zezito Guedes. Aqueles eram tudo conhecido da gente, sabe? Então, ali perto da estação, perto do Clube dos Sumicultores, já tinha tudo aquilo ali. Tinha padaria lá na esquina, tinha farmácia lá na outra esquina do povo esqueci agora, que até tem uns que é meu compadre. Lá da outra esquina onde é a Oi hoje. Era do conhecido da gente. Aí a gente vinha e se hospedava, já não tinha mais a hospedagem da Dona Guida, nós se hospedava todo mundo da família na casa da minha avó. Era vizinha a casa do Zé Augusto Jatobá, que tem o Antônio Jatobá aqui, o Marco, que já foi negócio do jogo, do ASA, já foi presidente do ASA, o Jatobá. E é família também
é bisneto dessa dona Guida, o Rogério, que é negócio do ASA. Ele não é presidente do ASA, o Rogério Siqueira. Ele é neto dessa dona Guida, bisneto da dona Guida. Tudo aí vieram para aqui, para Dom Jonas, casaram, outros ficaram na São Francisco. E a senhorinha, dona Guida, era uma senhora que hospedava a gente. Faleceu que era a bisavó do Rogério. E aí essa casa da minha avó, nós hospedávamos todo mundo lá. Primeiro foi a energia da Arapiraca, era do Valdomiro Barbosa, era um motor, não sei o que fornecia, o Valdomiro Barbosa fornecia energia para a cidade, aí desligava. Mas nesse tempo, que foi quando eu casei, já que a minha avó já morava lá na Avenida Rio Branco, já era essa luz comum, agora aquela luzinha pequena, mas já tinha. O primeiro rádio que eu vi parece mentira. Nós morávamos no sítio e os moradores tudinho frequentavam lá em casa. Meu tio, que tinha os armazéns aqui que ele comprava fumo, ia comprar fumo lá no Lazão com o Rafaelito, que era um baiano que veio da Bahia comprar fumo aqui e comprava mais ele. Cheio da grana, né? Aí trouxe um radinho da Bahia. Aí a minha irmã, a Josefa, plantava fumo e vendia para eles, aí trocou uns faros de fumo num radinho. O nome do rádio era Telespac, desse tamanho assim. Aí botava numa mesinha lá na minha sala, de tardezinha, aí ficava escutando os violeiros de Pernambuco, de tudo. Aí o morador tudo ia lá escutar. Depois entrava a Voz do Brasil, aí desligava o rádio. Aí muita gente assistia, era o primeiro rádio que eu via. Depois tinha aquele sempre, que quando eu casei, depois comprei um radinho assim, sempre. Aí conheci o rádio. Aqui a rua Dom Jonas, era tudo casinha simples. Botava as cadeiras da calçada, que nem aquela música. As cadeiras, como essa dali, tinha uma capinha em cima da cadeira, aquelas cadeiras de madeira. Botava tudo na calçada e o rádio lá na sala ligado, escutando música e tudo. Já era isso aí, já era nos anos 60 para lá, né? 62, 63. Aqui, tudinho. Era tudo. O povo ficava na calçada à vontade. A primeira TV, parece mentira eu lhe dizer, mas eu fui ver a primeira TV em São Paulo. O povo chamava, o meu cunhado casou com minha irmã, que ele é meu primo, foi para São Paulo, depois veio e casou com ela. Aí quando ele chegava aqui, a minha avó disse, você mora, sabe como é as coisas? Eita, eu vim buscar a Zefinha, porque ele tinha namorado com ela, depois ela ficou noiva e acabou, e ele veio e acabou o casamento, e com 15 dias casou, ele levou ela e dizia, avó, eu tenho TV, tenho fogão, tenho TV, na casa dele, lá em São Paulo. Que ele trabalhava numa loja da Ultra Gás, lá em São Paulo. Aí comprou TV. Eu não sabia o que era TV, então, nem fogão. Aí eu sabia também que a dona Ena tinha uma TV. O Padre Pitácio também parece que comprou uma TV. Aquele Seu Otílio foi um negociante muito da Avenida Rio Branco. Aí ele era rico e comprou televisão e geladeira. Quando meus tios, tinha 30 anos que meus tios moravam do lado de São Paulo, nunca tinha visto mais a minha avó. Aí vieram para a Avenida Rio Branco, aí pegava água gelada na casa da dona Ena, que a dona Ena era a primeira professora do Adriano Jorge, tinha muitos filhos, que é a mãe de Zé Jatobá, a avó do Marquinho, que eu disse a você. Então esse meu primo, que disse da história da TV, vinha para as festas andar nos estivulinhos, nas coisas. E tinha um primo dele, o Leone, que ele ainda viu por aí. Aí ia para o cinema e andava no estivulinho. Foi andar no estivulinho, aí passou a primeira corrida, aí pagaram. Aí depois passou outra corrida, aí o cabo veio e disse, epa, me dê o dinheiro da corrida que você não deu. Aí ele disse, é o Rubens, me acorde. Que era o Rubens, era o dono que comprava a TV. Aí ficou, aí depois foram para o cinema. Quando chegaram no cinema que estava assistindo, aí veio aqueles caras atirando, sabe?
Aí esse mesmo Leão disse, chega, Rubens, socorre que o cabo vai atirar na gente. Dentro do cinema. Mas eu nunca fui, não. Quem gostava muito de cinema era a minha filha mais velha. A minha avó, se a gente fizesse qualquer coisa de errado, ela dizia, se lembra que seu pai não gostava disso. E a gente se criou com a ordem do meu pai. Assim, não faça coisa errada que seu pai não gostaria. Vou contar só depois eu digo. Ela, se a gente namorasse, botasse o braço, o rapaz botava o braço em cima da gente, eu não podia. É porque com 12 anos eu namorei um cunhado da minha irmã. Lá ele veio de Mar Vermelho, namorou, pediu para namorar comigo, a mãe disse, só daqui uns 4 anos. Durou pouco. Fui para a festa debaixo da onça, que era uma festa boa, e era dentro da casa da minha tia, jovem. Aí, esse rapaz, foi mais nós morávamos no Lazão, mas ia para lá. Aí, quando nós estávamos na hora da festa, tinha um portãozinho assim na casa da tia jovem, com um pé de rosa bonito. Aí nós estávamos ali assistindo a festa. Ele veio e botou o braço em cima do meu ombro. Daí um pouquinho eu vi aquela conversa, tudo. Aí o meu tio Eloy e meu tio Idebrando, que é o marido da tia jovem, chamaram ele lá num quarto. E nós sem saber, noutra salinha, né? Para dizer a ele que ele não podia fazer aquilo. Botar a mão no meu ombro, abraçar eu no meio do público. Porque eu era moça de família. Não podia ser abraçada assim, né? Aí foi aquela confusão, rolou muito essas histórias. A minha avó era de fazer inventário, ela que ia na Dona Maria do Claudenor, fazer as papeladas, passar terreno. Ela ajudou muito a minha mãe nas vendas, na criação de gado e os meus tios, sabe? Porque a minha mãe só sabia mesmo era criar os filhos e cozinhar, ainda tirava leite. Mas o meu pai, quando o meu pai vinha para a rua, trazia uma turma, ela ficava tomando conta da outra, que era muito filho, era 9 filhos, né? Quando ela vinha mais as amigas. Meu pai vinha para a festa com as meninas de noite. Quando era no outro dia, minha mãe vinha à procissão, mas a mãe das meninas. Aí era assim. O Domingos. Domingos era o meu marido, o pai delas. Ele morava em Mar Vermelho e o irmão dele casou com minha prima. E eles era conhecido da minha avó, era da mesma. O meu sogro era quase a idade da minha avó. Era daqueles fazendeiros de lá. O filho daquela mulher, da professora. Da professora que eu contei aquela historinha. Então, eles vieram para o casamento, depois ele veio, ele era cunhado do meu tio também, o meu tio, a primeira mulher do meu tio, era filho do meu sogro, Eloy. É sempre a história do Eloy. Então, ele veio, a mãe dele, a mulher dele já tinha morrido logo cedo. E aí ele veio, que era cunhado do meu tio, veio para trabalhar mais ele. Mas eu não fiz conta que eu era novinha, eu tinha 11 para 12 anos. Ele namorou com minhas primas. Depois voltou para a Ladeira Grande. Aí voltou, eu já estava mocinha. Aí ele ficou uns 2 anos em Maceió, trabalhando na família desse doutor Edla Lince. Eles conheciam tudo, que tinha fazenda lá. Aí ele ficou uns 2 anos em Maceió, depois veio. Quando veio, ele tinha uns 16 anos. Aí veio de novo para trabalhar mais o irmão, que era o Antônio Antônio Ribeiro Pacheco. Aí ele veio trabalhar, mas eu conhecia ele, mas era pouco. Aí ele namorava com minha prima. Depois, quando foi um dia, ele veio de novo, e eu já estava uma mocinha com 14 anos. Ele apareceu lá em casa e falou para namorar comigo num cavalão muito bonito. Aí falou para namorar comigo, aí veio e pediu a minha mão. Não, aí só viu e não falou para namorar. Eu fiquei gostando dele, mas depois ele foi-se embora de novo, para Mar Vermelho, a mãe dele morava lá também. Aí quando foi depois, ele mandou um colega falar casamento comigo. Aí a minha mãe disse, tá certo. Aí passemos um ano. Era o Zé Salu. Ele ainda é vivo, ele mora na Batinga. Ele chegou de Mar Vermelho e disse, eu tenho um recado para lhe dar. Eu disse, o que era? Aí ele disse, olha, o Domingos mandou perguntar se você queria casar com ele. Já casar.
Eu disse, quero, eu já gostava dele. Aí ele depois veio, pediu a mão em casamento, aí ficou, parece que uns 5 meses. Eu sei que nós casamos dia 11 de outubro de 1982, na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. O casamento foi lá, foi um casamento de surpresa, que a mãe fazia muita festa para o casamento das filhas, e depois ficava com dificuldade. Mãe, não precisa não fazer festa, vamos casar de surpresa. Ah, sua avó não vai não gostar. Eu disse, não, nós vamos fazer, depois avisa ela. Aí quando estavam os banhos na igreja, foi que ela soube e mandou saber do casamento, aí nós fomos só dar benção a ela, né? Casei na igreja Bom Conselho, tirei um retrato que está aí, no foto do seu Arthur. Aí nós fomos para casa, e se eu saí de casa 4 horas, nós vimos de jipe, naquele tempo já tinha jipe. Aí eu alugava o jipe e vinha para o casamento. Aí depois voltou, deixou a gente lá. Aí quando foi, a minha mãe fez um almoço, uma janta, só para os padrinhos. Aí quando foi, depois da janta, nós fomos para a festa da Canafistra, que é da Santa Isabel. Aí foi lá a minha festa. O padre foi o padre Antônio Lima. Ele era da igreja, ele tinha construído a igreja das Cacimbas. Mas aí o casamento, ele quem fez, porque o padre Pitácio já tinha ido para o lado de Limoeiro, para lá. Aí ele quem fez o meu casamento. Foi uma mulher que já morreu também, a Zezé, que comprou a fazenda do meu avô. Ela fez o vestido. Comprei os tecidos. No dia de comprar esse tecido, nós íamos para a loja comprar. Aí a minha prima estava aqui, viram nós passar de carro, eu e a minha irmã Marlene, o meu cunhado e o Domingos. Aí disseram que nós ia casar, porque já estava os nomes na igreja, sabe? A minha avó disse, se ela for casada de carroça de burro, vá lá olhar se é verdade, porque eu vou arrumar um carro para ela ir. Aí rodaram, nós comprando as coisas de um lado da calçada e a minha prima no outro. Aí disse, não, vó, chegou em casa lá na Avenida de Rio Branco, não, vó. Não, mãe, que ela chamava de mãe. Elas estão comprando os vestidos de noivo, mas não foi o casamento, não. Aí quando foi no outro sábado, aí foi que nós casamos. Comprei o vestido rosa, porque era surpresa, né? Aí ela fez todo cheio de bico de bordado, aqui também de bico de bordado, saeta muito bonita. Era muita coisa naquele tempo. A gente era rica e não sabia. Quando eu casei, eu fui morar perto da Sapucaia, na entrada do Pau d'Arco, ele tinha comprado uma casinha de taipa, aí nós moramos lá, mas moramos 2 meses. Aí, como eu já tinha meus terrenos, aí ele conversou com a mamãe e nós viemos morar perto da minha mãe. Numa outra casinha que era de um morador, nós moramos 2 anos lá. Nasceu a Vilma nessa casa. Era uma casinha de taipa que era feita para morador, porque a nossa casa, grande, era uma casa de tijolo, muito boa, a sala grande na frente, 2 quartos, um corredor, mais outros 2 quartos, o despensa, sala de janta, cozinha, era muito boa. Tudo isso acabou. A parteira veio, ela nasceu 2 horas da tarde, que a parteira era a parteira que pegou, que nem digo, a gente toda, era a nossa madrinha, que ela quem fazia os partos da família toda. Era uma senhorinha velha, madrinha filha. Depois disso, aí nós vendemos nosso terreno lá, que era 23 tarefas de terra, que era ali perto da Batinga. Aí o marido falou para vender, aí vendemos. Aí eu deixava tudo na mão dele. Ele vendeu, no tempo, vendi por 700 mil, né? Aí ficou o dinheiro, ele começou a comprar coisa, depois vamos comprar uma casa na rua. Aí comprei ali na esquina um chão, foi 300 mil, que eu não sei da quantidade. Aí ainda construía meia água, aí nós plantávamos fumo lá, depois ele quis vir para cá, aí ficou, aí depois foi tempo que apareceu esse mercado público. Ele, como era um pouco inteligente, e já tinha trabalhado em Maceió, aí foi pedir um emprego para o prefeito no mercado público. Saiu 2 horas da tarde para pedir o trabalho, nós já tinha plantado fumo aqui, tinha umas bolas de fumo lá no quintal, que era para vender.
Aí ele disse, eu vou lá para ver se arrumo um emprego no mercado público, 2 horas da tarde. E eu fiquei com a Vilma. Deu 4 horas, deu 5 horas, deu 7 horas. Eu morava vizinho o seu Edmundo. O Edmundo que tinha uma pousada, né? Aí já comecei a chorar, que ele não tinha aparecido. Aí o seu Edmundo disse, eu vou para a rua, se eu ver ele, eu chamo. Do nada. Aí ele foi, quando chegou lá, que não arrumou emprego, passou ali na Praça Marques, para cá um pouquinho, comprou a passagem para São Paulo, com o dinheiro que já estava, comprou sem avisar, aí ficou esperando de 3 horas, de 4 horas até 4 horas da manhã, para poder sair o ônibus. O ônibus passou na minha porta. E eu passei a noite quase toda chorando com a menina, sem saber onde ele estava. Fui, chamei o irmão dele, chamei o seu Edmundo, procuraram todo canto. Depois, quando chegou lá, tiraram a informação que ele tinha viajado. Aí ficou 6 meses lá, e me comunicando com ele, por carta. Aí depois eu fui para São Paulo, mas num caminhão do meu tio, que ele viajava. Aí passei 10 dias na estrada e fui morar na Baixada Santista, que é em Cubatão. Aí morei 12 anos lá. Eu com a menina de 2 anos. E a prima do Titi com outra menina, ou era um menino. E nós viajávamos naquele caminhão FM. Não tinha os caminhões, tinha a Mercedes e os FM. Tinha a mulher bem grande, tinha um sofá atrás. Nós de noite dormíamos no sofá e o motorista dormia na rede embaixo. Passamos quase 10 dias de viagem daqui para São Paulo. Passava em Minas, Bahia. A Bahia, quando a gente passava a Rio Bahia, era só mata, de um lado e de outro. Aquela estradinha bem no meio das matas, aí passava em Minas Gerais. Nós lavamos roupa lá no rio que tinha lá já em Minas. Teofotônio, governador Valadares. Tudo isso a gente passava naquele lugar, naquela cidade. Não tinha medo, não, a gente ia. Eu ia encontrar o marido. Era aquela maior alegria, né? Aí fui, quando eu cheguei, o primeiro lugar que eu conheci em São Paulo foi na casa da minha tia, irmã da minha mãe. Foi a tia Edith, na Vila Medeiros, perto do Jardim Brasil. Aí o meu cunhado morava na Vila Carrão e o meu marido estava trabalhando na Cosipa, na Siderúrgica Paulista, em Cubatão. Aí mandou para o meu cunhado vir me esperar. Aí ele veio me buscar para ir para a casa dele na Vila Carrão. Aí ele veio e eu fui com ele para a Vila Carrão. Quando foi no outro dia, o meu marido veio e nós descemos para a Baixada Santista, naqueles ônibus do Cometa, muito bonito. Aquela aviação Cometa. Aí morei lá esse tempo todo. Primeiro eu passei 5 anos lá. E ele trabalhando na Cosipa, mas nós tínhamos vontade de vir embora. Nós vivíamos muito bem, né? Ele trabalhava, eu trabalhava com costura. Aí mas tinha vontade de vir embora. Aí ele pediu as contas, o cara. Aí o cara, lá na firma, que era 16 mil pessoas que trabalhavam nessa indústria. Aí ele disse, não, rapaz, você trabalha muito bem, porque ele era operador de máquina de encher caminhão. Era aquele carvão de fazer negócio de ferro. Aí ele disse, não, se você for para o salário normalmente, ele disse, não, é porque eu quero ir embora. Aí ele tirou as férias, nós viemos, já tinha as 3 filhas, que a Vilma nasceu aqui. A Wanda nasceu em São Paulo e a Wagner. As 2 que eu tive. A Wanda nasceu em casa e a Wagner nasceu numa Santa Casa de Santos, que era perto de Cubatão, né? A gente ia para lá, porque Cubatão não tinha hospital. Aí a ambulância levava, tinha pronto-socorro, levava e ela nasceu lá. Aí nós viemos, passemos, aí ele veio, passou um mês e voltou para trabalhar. Quando chegou lá, eles deram aumento a ele disse, é melhor você vir embora. Aí eu passei 5 meses aqui de novo, só com as meninas. Aí depois comprei passagem e viajei de novo. Aí fiquei mais 5, 6 anos lá. Aí nós tínhamos comprado um apartamento lá, mas deu um problema. Aí vendeu, aí nós estávamos morando de aluguel ainda. Aí viemos embora. Em 74 para 75. Foi 5 filhas, agora uma faleceu. Tenho 4 filhas. Vilma,
Wanda, Wagner, Hélito e o Ellison. Aí depois que a Wanda morreu, aí a Vilma teve uma filha e eu registrei ela. Tem a Daiane, que é minha neta, a primeira neta é minha filha também, registrada. Aí eu morava lá em São Paulo, me cuidava para não ter mais filho, aí passei 9 anos sem ter filho. A Wagner tinha 9 anos, eu já morava aqui, eu trabalhava com costura, né? Aí parei de tomar o comprimido, e quando parei de tomar o comprimido, eu digo, vou fazer uns exames para poder começar. Aí quando foi no outro mês, engravidei do Hélito. Aí passei mais 3 anos, aí nasceu o Ellison. Depois que o Ellison nasceu, que já tinha mais de ano, aí não deu certo mais, a nossa, 12 anos eu passei muito bem casada, lá em São Paulo, né? Depois vim para aqui, aí o marido começou com farra, com bebedeira, essas coisas, mas ele era um cara muito legal, não era mau. Por ele mesmo, ele era técnico de televisão, aí andava na cidade botando, apareceu as antenas daquelas parabólicas que ele ia botar, viajou para São Paulo, deixou, saiu de casa umas 4 vezes, depois da 5ª vez eu não quis mais, não dá mais não. Aí mas já tinha nascido o Ellison, os 5 filhos, aí eu fiquei criando eles. Ela nasceu sadia, mas tinha um problema de ouvido, depois deu problema de nervo nela, quando ela tinha 14 anos, aí começou a dar epilepsia nela, e eu comecei a internar ela aqui em Maceió e tudo, aí depois não deu resultado, aí levei ela para São Paulo e ela faleceu com 20 anos. Era muito bonita eu não sei se tem fotos dela, mas ela participava nesse tempo dos Jogos da Primavera. Ela, Wagner, os desfiles, todos os desfiles eu fazia para elas irem desfilar, só nunca fui olhar os desfiles, porque eu trabalhava muito com costura, não dava tempo de ir. A Josefa fazia vestido de noiva para as moradoras e tudo. Aí eu aprendi a bordado também, que a minha tia sabia bordar, e a minha mãe comprou uma máquina de bordado. Aqui eu já fazia as costuras. Aí quando eu cheguei em São Paulo, meu marido trabalhava, mas eu ficava em casa, aí eu fui logo aprender a fazer costura. Fui lá em Santos, comprei uma máquina de costura e um fogão de gás. Que lá eu cozinhei até naqueles fogãozinhos de querosene, quando cheguei logo lá. Aí nós compramos um fogão a gás e uma máquina de costura. Aí comecei a fazer costura, todo mundo gostou, comprava peça de tecido, fazia bordado e tudo. Aí morava em umas casinhas de madeira lá, eram umas vilazinhas. Aí fiquei lá trabalhando, morei lá nessas vilas 4 anos. Aí foi quando eu vim para aqui que voltei para São Paulo. Aí comprei uma máquina melhor, dessas quase industrial. Aí toda semana eu ia para São Paulo comprar tecido e linha na 25 de março, naquele lugar, Vila Carrão, que a minha mãe morava lá. Aí quando eu comprei essa máquina, fiquei com o direito de fazer um curso de corte e costura. Aí fui lá na Penha, me inscrevi e fiz o curso de corte e costura. Aí aprendi o manejo das máquinas. Aí, porque elas davam o manejo das máquinas, da Singe, tudo da Singe. Aí aprendi, peguei o certificado, aí fiquei trabalhando com costura. Quando eu vim para aqui, trouxe uma mala de tecido e fazia a roupa do Bom Conselho, fazia aquelas fardas do Bom Conselho, fazia vestido de noiva, fiz muito vestido de noiva. Aí trabalhei, aí apareceu a Universal Móvel, que era a Singe, precisando de uma professora de corte e costura. E eu tinha o certificado. Aí fui lá, tinha o seu Geraldo Cavalcante, o seu Oliveiras, que era gerente das lojas, né? Aí eu apresentei ele, seu Geraldo, olha, eu tenho aqui esse certificado. Aí veio uma moça de Feira de Santana para dar um curso de 30 dias para escolher uma pessoa para dar o curso da Singe. Aí eu falei para ele, eu tinha umas coleções de livros também. Aí ele disse, olha, você faz o curso, se você passar no curso, aí você já fica trabalhando. Aí com 8 dias que eu estava estudando o curso da Singe, aí a professora já me deixou trabalhando
na Singe, como professora, na loja do seu Galba Pimentel, que era 18 lojas que tinha aqui no estado de Alagoas, mas em Arapiraca tinha 3. Uma na Praça do Bom Conselho, outra na Praça Manuel André, parece que tinha 2 por ali. Aí trabalhei 3 anos lá, ensinando corte e costura, ensinando o manejo das máquinas. Aí depois, enquanto eu trabalhava lá, apareceu o curso de cabeleireira, aqui da prefeitura. Era pelo tipo prefeitura Sebrae, sabe? Era uma casinha que matriculava a gente e a gente estudava no salão. Aí fiz o matrícula para mim, para minha irmã, para a vizinha. Aí nós fomos fazer o curso no salão da Terezinha Cabeleireira. Era Terezinha e a Catarina. Aí fiz 3 meses de curso pelo Sebrae. Pelo Senac, pelo Sebrae não, pelo Senac. Aí veio tudo de material de cabelo. Aí eu estudava, ensinava até 6 horas lá na Singe. Aí quando vinha para casa, que eu morava ali na Primavera, jantava, tomava um cafezinho rapidinho, e 8 horas ia para o curso de cabeleireira. Aí vinha às 10 horas. Aí fiz o curso, passei direitinho, aí comecei a trabalhar. Foi tempo que essa minha filha adoeceu e eu não pude ficar muito lá, aí peguei as contas de lá. Aí fiquei trabalhando aos poucos na oficina do marido, aqui na rua São Francisco. Aí fui comprando, mas era difícil, não tinha lavatório, não tinha nada, mas eu ia para Maceió, eu comprava as coisas que precisava, shampoo, essas coisas. Aí fiquei trabalhando, depois aluguei salão, depois botei aqui nessa minha... Aí mesmo onde tem esse salão aí, a casa aqui era a entrada por aqui, o salão ficava ali, ajeitei. Aí fiquei trabalhando, trabalhei 20 anos nesse salão aqui, na minha casa. Depois não estava dando, tinha muito salão. No tempo que eu me formei de cabeleireira, tinha 8 salões em Arapiraca. Do Zezinho cabeleireiro, do Manuel, do Tony da Batalha, do Seu Pedro, da Catarina, da Terezinha cabeleireira e da Vandilda. Era esse salão que tinha. Aí eu fiquei, graças a Deus, comecei a fazer o trabalho de cabelo, luz e tudo. E criando os filhos, casaram e tudo. Aí depois, com 20 anos que eu já estava trabalhando aqui, a minha filha já tinha falecido, ela faleceu em São Paulo. Aí eu pensei de ir para lá. Aí fui para o Rio de Janeiro, para casa da minha irmã. Aí fiquei 4 meses lá trabalhando, estudando o corte de cabelo mais ainda. Aí vim, quando vim, aluguei um ponto ali da vizinho do Dr. Renan, passei 13 anos. Já tinha feito aqui outro ponto aqui no posto. Passei 13 anos, depois não deu certo, que eu operei das pernas. Aí essa aí já era cabeleireira também. Aí ela ficou tomando conta, mas teve medo porque assaltaram lá. Aí o menino disse, não, bota pra aqui. Aí botou, estamos aqui. Aí quando foi depois da pandemia, eu fui internada 11 dias. Os pulmões chegou a 70% de inflamação. Ficaram desesperados, eu quase morri. Mas graças a Deus, com 12 dias eu estava em casa. Aí eu disse, sabe de uma coisa, Wagner? Fique no salão que não dá mais para trabalhar, não. Aí as clientes sempre me procurando, eu passo para ela. Aí desde a pandemia para cá que eu deixei, só estou sendo dona de casa. Eulinda cabeleireira era esse. Agora ela botou salão estilos. Todo canto era Eulinda cabeleireira. Quando a coisa estava difícil, que já tinha muitas cabeleireiras e estava um movimento pouco, eu digo, tinha a Samila que vendia coisas lá, cadeira e tudo, eu passei para elas comprarem, que eu tinha trazido o modelo de São Paulo. Aí eu digo, eu vou ensinar. Aí comecei, eu tinha uma apostila bem pequenininha, aí fui lá no comércio, mandei fazer a apostila grande, aí botei placa para ensinar, ensinei a umas 20 mulheres a corte de costura, corte de cabelo. Aí quando ensinei, aí dei uma formaturazinha dela no clube, dei outra no clube do Asa, e por isso que eu tenho as fotos aí. No primeiro curso eu recebi os baldos que dava para o curso todo. Era shampoo, condicionador, creme de dar massagem no cabelo, o cabelo passei liso. Aí era aqueles cremes fortes, que a pessoa, era 20 minutos, rápido. Mas graças a Deus eu aprendi. Já dava luz nos cabelos do povo.
Aí eu aprendi a fazer luz, aprendi o corte de cabelo, aprendi o corte da massagem, de tudo eu fazia. Aí aqui o meu salão dia de sábado e domingo era cheio. Aí depois apareceu o ralhaf, apareceu outros mais leves, e eu usei. Aí quando foi por fim que a Wagner já estava trabalhando, aí apareceu essas progressivas. Mas da progressiva eu quase que não trabalhei mais, porque já foi. Aí ela ficou trabalhando. Até hoje ainda tem outros produtos, uns avanços, mas tinha. Os cremes da hidratação, era óleo de botar para hidratar. Quando eu cheguei de São Paulo, morei na rua São Francisco, na casa da minha mãe. Mas antes de eu ir para São Paulo, eu tinha uma casa aqui na Dom João, numa dependênciazinha. Aí deixei meu cunhado morando, quando cheguei, recebi de volta que ele já tinha comprado casa para ele. Mas eu não queria morar na dependência, aí morei na casa que o Elton morou, aqui na São Francisco. Aí eu morei quase 2 anos na casa da minha mãe. Aí o meu cunhado queria comprar a minha dependência lá, que é vizinha a ele. Aí nós vendemos aquela dependência, compramos uma casa na rua São Cristóvão. Aí foi onde o Elton, eu já estava grávida, e o Elton nasceu lá, e o Elton também nasceu, e acabei de criar. Foi quando me separei. Aí quando eu me separei não, ele foi para São Paulo e eu fiquei com os filhos, né? Aí quando eu vendi, porque a minha filha ficou doente, passou 6 anos eu lutando com ela. Aí eu vendi a casa da São Cristóvão, era uma casa boa, mas eu vendi. Aí com 1 ano e pouco já tinha acabado, porque foi muita coisa. Aí a minha mãe faleceu e ficou essa casa da São Francisco para os filhos. Aí eu pedi os meus irmãos para vender, para nós comprar 2 casinhas pequenas. Aí foi quando eu comprei essa aqui. Comprei da dona Cristina, do seu Arthur. Aí tem quase 40 anos que eu estou aqui nessa casa. Aí reformei, era pequenininha, reformei de um lado, reformei de outro, fiz salão para trabalhar, morei, criei eles aqui dentro do cômodo, aí trabalhando. Essa aí, as 2 filhas foi quem me ajudaram a criar os 2 filhos mais novos. E os netos e tudo, e depois casaram, a Wagner casou, o Vilma também e tal. Aí criei os netos, que o filho dela se criou aqui dentro e na casa do pai dele, né? Aí é o dono técnico de computador. Me considera como mãe, considera mãe, e assim a gente vai levando. Seu Paulo, já tinha. Seu Pedro Galdino. Esse aqui tinha um morador que vendeu para essa vizinha agora, era a Lília. Aí depois vendeu para Maria e o Michel. Quando eu morava na São Cristóvão, ele já tinha bar aqui. Era de movimento bom, toda noite. Já de umas 8 para lá começava a movimentar, muita música popular. O bar do Hélito, o Canteiros, era concorrente do São Paulo. Desse tempo já tinha Santa Afra ali, né? O Césio, aí começou a criar muitas escolas por aqui, Casa da Amizade, Césio, Senac, essas coisas. Desde dessa esquina aqui até a ladeira lá era a fazenda pernambucana do Claudenor, que era tudo terreno aqui, o bairro São Luís. Aí nós até plantamos 2 tarefas de fumo ali quando eu fui morar na Dom Jonas. Aí construíram só a Dom Jonas, as casas na Dom Jonas, que venderam os lotes, né? Aí ficou para cá. Aí ele foi-se embora para Maceió, depois voltou de novo. Tinha uma casa ali, o Claudenor, o deputado. Aí ele morreu em Maceió, a dona Maria do Claudenor. Depois ainda conheci a segunda esposa dele, a Socorro. Essa casa era da dona Afa Barbosa, mãe do Claudenor. Era a primeira casa que foi feita na fazenda pernambucana. A fábrica era ali, onde é o SESI. Fábrica de biscoito, do Claudenor. Diz lá dentro do Claudenor, mas o povo disse por dizer, mas não sei se é registrado, não. A fazenda dele era toda essa aí, até lá embaixo tinha uma bica. Fiquei só com os filhos. Eu fiquei 13 anos separada. Aí depois de 13 anos ele faleceu. Ele passou um tempo em São Miguel, depois ainda foi para Sergipe. Aí depois faleceu. Ele hoje, ele faleceu, mas é enterrado lá junto com a filha dele. O pai, a filha, minha mãe, meus irmãos, tudo é no cemitério
do Carmo, em Itaquera, Domingos José de Melo. Criei meus filhos sozinha, com minha profissão de cabeleireira. Hoje eu digo a todos, eu criei a Sandy comendo, mas era feliz, porque eu criava eles todos juntos, né? Com a profissão me dei bem. Hoje só sou aposentada pelo LOA. A filha e neta trabalham aí, o neto trabalha aqui, os meninos são cantor, né, o músico, são músicos. Aí a minha esperança é eles, né? Eu do casamento, olha, eu não me arrependo de ter casado, nova, que eu casei com 15 anos. Tive a primeira filha com 16 anos. Não me arrependo de ter casado. Não me arrependo de ter me separado. Mas a minha herança que eu tenho é meus filhos. A melhor herança que eu consegui. E sempre foram todos meus amigos. Foram filhos e amigos. Às vezes, como estão se espalhando, eu já tenho reclamado para elas que eu estou me sentindo meio mais só, porque era tudo amigo, mas tem muita família, cresceu muito, que nem você vê nas fotos aí, tem que dar conta dos filhos, dos netos, toda. A Wagner mesmo tem uma neta com 12 anos, 12 ou 13 anos. O Hélio tem 4 filhos homens, né? Casados, tudo cresceram. Ela tem um filho com 38 anos, 11 netos e 8 bisnetos. Eu gosto muito de Arapiraca. Eu morei esses 12 anos lá, mas pensava que eu gosto muito. Agora eu não conheço tanto porque eu fiquei só do trabalho. Antigamente, eu trabalhava com costura, quando eu era casada ainda, só trabalhava eu sempre trabalhei em casa. Criei meus filhos eu trabalhando e dando conta dos filhos. Que nem Deus criou batata. Dava assistência, mas trabalhando. E depois da profissão de cabelo, eu fiquei trabalhando em casa. Só tirei tempo fora de casa. Foi os 3 anos que eu trabalhei na Singe. E os 13 anos que eu trabalhei ali vizinho do Dr. Renan, que eu botei um salão, ficou muito bom, né? Aí eu saía de 7 horas da manhã e chegava 7 da noite. Aí eu tive que botar gente para cuidar até dos netos. Eu não cuidava muito. Aí depois que eu saí de lá daquele salão lá, que foi o tempo que eu operei dessa perna, aí eu fiquei em casa, trabalho mais do que no salão. Mas porque a casa é cheia de netos, é muitos netos, todos participam aqui. Quando acharam aquele pote de índio, é no Lazão do seu Miguel Janjão, que era os compadres do meu pai. Do seu Mané Janjão, esses povos de lá. Desse lado, já pro lado da Baixa da Hora. Aí a divisa com o nosso terreno, que é Lazão, que foi meu pai, que botou o nome de Lazão, porque quando ele veio de Mar Vermelho, ele trouxe um cavalo a Lazão, aqueles cavalão branco. Aí ele ficou com muita pena que o cavalo morreu. Aí ele botou o nome do sítio Alazão. Aí é ali, bem perto, é divisa com aquele que acharam os potes. Que acharam um pote com cadáver, né? Mas acharam muita coisa de dinossauro aqui pelas Guaribas. Isso aí eu já vi por a história da rádio. Nossa história era bonita, porque nós compramos, o meu avô comprou o terreno do pai do dono da padaria Adalberto Rocha. O pai dele é quem vendeu os terrenos para a gente. Era fazendeiro forte, aí vendeu essa fazenda. Era muito boa, passava pirucaba no meio da fazenda da gente. Era açude, era sítio, era mata fechada. Nós passávamos numa estradinha assim que tinha um pé de maçaranduba. Aí quando a gente passava naquela estrada estreitinha que vinha da Sapucaia para a nossa casa, antes de chegar na Pirocaba, aí aquele pé de maçaranduba bem alto dentro do mato, na estrada, né? Aí quando ele balançava, gemia. Aí o povo dizia, eita, é uma alma que está gemendo, mas deixa que era o pé de maçaranduba.
Aí a gente passava ali por perto, às vezes passava com medo, mas eu andava, eu acho assim, que eu tinha um jeito de índio, porque eu saía da minha casa para a casa da minha avó, sozinha, a gente não tinha medo, passava pelos açudes, tudo ali, aí passava, ia para lá, passava no meio das matas, só que a gente passava correndo, né? E nos açudes a gente pescava, nós tínhamos um açude grande que tinha peixe, onde pegava água também. Nós abríamos uma garrafa, aí botava uma tampa, botava farinha ali dentro e enfiava dentro da areia do açude, aí enchia de peixe. Nós pegava, fazia comida para as bonecas. Pegava passarinho no ninho, eu mais meus irmãos. Fatiava, era. Eu acho que era quase índia. Eu não tenho muito sonho, não. Eu quero que Deus me abençoe para eu... Eu não quero viver muito, não. Eu não quero chegar a 100 anos, não. Que nem a minha, eu tenho até uma toalhinha ali que a minha avó fez com 95 anos. Ela morreu com 97. Aí tem... É dessa avó que eu disse, a avó Petronilha. Aí mas eu tenho a foto dela, depois eu mando para o menino. Ela fez de crochê ainda. Morreu com 97, mas eu não tenho vontade de... Só se Deus quiser, né? Mas eu quero, depois dos 80 anos, eu sei que... Foi até bom vocês virem aqui, que eu sempre dizia que depois dos 80 anos a gente não tem mais a consciência de lembrar das coisas. Embora tia jovem lembre de tudo, né? E estou lembrando por conta de vocês, né? Mas o sonho é só viver, só. Viajar ainda tenho. Eu vim de São Paulo em 75, mas eu fui mais de 10 viagens para São Paulo. Eu, menino, teve a morte da minha filha, fui lá também. Aí, esse ano passado eu fiquei triste porque eu fui para o Rio, para o enterro a minha irmã Josefa estava doente. Aí quando cheguei aqui ela faleceu. Mas passei 20 dias lá, fui até mais o Hélito. As estradas de Santa, aquela serra lá, eu tenho muitas lembranças que eu passava todo mês, né? Aí eu disse, eu vou só despedir. Mas agora, como a minha irmã está doente, eu estou na base de ir lá visitar ela. Só fazer uma viagem de despedida e pronto, ficar por aqui e pedir saúde a Deus. Foi pelo César Soares. Tem a Gil, né? Que disse que trabalha com isso também. Aí, às vezes, para eu fazer minha história, eu digo, mulher, eu tenho muitas lembranças, mas não tenho vontade, não. O César, não, vamos fazer, e a Wagner também incentivou. Aí eu digo, então vamos ver. Aí foi por ele. Não, aí eu falei com ele de novo, ele disse, não, eu vou falar com ele. Aí falou sobre vocês. Aí eu falei com o Sandro, aí falou com o deputado Nezinho, aí o deputado veio aqui, eu tinha marcado com ele, veio ele e o Sandro. Aí eu me comuniquei com o Sandro pedi seu telefone, aí depois pedi o telefone do Caio, aí fui pedindo dos outros, aí foi eu mesmo fazendo. É os filhos de Petronilha e Aristido Macedo. Tem muita história importante. Olha, tem em Quebrangulo, quando meu tio era criança, ele tem até o dia que viu a primeira lâmpada na cidade, que comeu o primeiro pão, que foi em Quebrangulo. Tem as histórias dos Amocreve, tem as histórias dos fazendeiros, que era muito fazendeiro que tinha ali em Mar Vermelho, né? Os padrinhos da gente era tudo de lá, eu sou afilhado do padrinho Jacé, de Palmeira dos Índios. Os outros, tudo era fazendeiro que meu pai tomava para ser padrinho, né? E tem muitas, a minha avó, o meu avô era vaqueiro e ricou por conta de ser vaqueiro. Quando ele tomava conta do gado, quando duas vacas dava cria de 2 bezerros, um era dele, o terceiro era dele. Aí o meu pai também entrou nessa e compraram essas fazendas todas por conta do Coronel Lourenci, né? Aí depois eles ficaram, compraram pro lado de cá. Ele tem essas histórias todas que ele contou no livro dele. Aí o César decorou a história do meu pai, da fazenda que ele comprou, como comprou a Sapucaia, como comprou o Lazão. Tudo está naquele livro. O meu avô veio em 47 para aqui. Era tudo cidade bem pequenininha, só tinha a rua Dom Jonas, a São Francisco, tinha
a Marechal Deodoro, tinha o comércio, né? O comércio aí é Santa Terezinha, a Rua Santa Terezinha, a Rua São Vicente, essa rua pequena lá de lá. E depois foi crescendo, 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 que tá aí. Eu tô maravilhada com tudo isso, porque o que eu queria deixar a minha memória, seja o que for, mas deixando a minha memória já está muito boa. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por tudo, por ter minha família, eu falei só da família daqui, mas tem a família da parte da minha mãe. Até aquela professora Graça é minha prima, sabe? A vereadora. Agradeço a minha família, agradeço de Deus ter me dado a força, de eu ter criado meus filhos, bem dizer sozinha, mas nunca tive tantas dificuldades, né, para criar. Criei, ficaram sempre do meu lado e eu agradeço a Deus de estar aqui. Ter escapado da pandemia, que choraram, ficaram desesperadas, mas eu ainda escapei. Não tenho vontade de viver muito tempo, mas se for a vontade de Deus, a minha história pode ficar, né? Agradeço a vocês, o contato que eu tive com vocês, com o César e depois de vocês todos, de todos vocês, viu? Eu estou muito agradecida. Tchau, família. Deus abençoe a todos.